Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Eu venho trazer através desse vídeo mais uma revelação da graça de Cristo para todos vocês. Mas antes de entrar no assunto de hoje, eu venho pedir para vocês se inscreverem no meu canal. Inscrevam-se no meu canal, Eliano Souza, tá bom? Vai lá, dá o seu like, tá? Ativa o sininho que tem na tela, tá bom? Para você ficar sabendo dos próximos vídeos. Porque nós sabemos que nesses dias, né, que vivemos de pandemia, de perturbação, de falta de paz, de falta de Cristo, de falta de inteligência, de compreensão de muitas pessoas, os alçapões, as chamadas igrejas evangélicas, e não só elas, mas todas as religiões, têm se aproveitado da inocência e da falta de inteligência e de sabedoria de alguns. Alguns falsos que tem por aí, enganadores, têm trazido uma mensagem mentirosa e enganadora para muitas pessoas, e isso tem causado mal na vida dos demais. É necessário que você entenda, que você procure saber a verdade sobre o Evangelho de Cristo. O que é o Evangelho de Cristo para nós? O que é a graça? O que é as obras da lei? Tudo isso você tem que procurar entender. O que é que tem hoje para nós? Qual é o nosso Evangelho hoje? O que foi que o Senhor Jesus deixou para nós? Através de quem? Nós sabemos que o Evangelho de Cristo pregado no mundo, principalmente hoje, mas desde a antiguidade, da época dos apóstolos, Paulo recebeu esse evangelho, né? Paulo foi quem recebeu esse evangelho da parte de Cristo quando ele subiu, quando ele foi levado ao terceiro céu, né? Por quê? Porque, sempre houve diferença entre escritura e evangelho. Sempre houve diferença. Então, eu quero que você entenda uma coisa. A maioria das chamadas igrejas evangélicas hoje não prega o evangelho, mas prega as escrituras. Por quê? Porque elas têm trazido o judaísmo para dentro de suas igrejas, da lei de Moisés. Entendeu? Elas têm trazido o judaísmo. Por quê? Porque vivem cheios de condenação, de ameaças, de medo. Vivem praticando obras mortas, vivem trazendo à tona aquilo que foi destruído na cruz pelo Senhor Jesus. Isso você tem que entender. Porque se é o Evangelho, tem que ser a graça de Cristo. E se é a graça de Cristo, não existe obra. Não existe obra na graça de Cristo. É isso que você tem que entender. A graça do Senhor Jesus, ela não traz à tona, ela não traz para nós mais as obras da lei de Moisés. Porque isso foi aniquilado na cruz. Isso foi destruído na morte do Senhor Jesus. Quando ele falou, está consumado, quer dizer, detelestai, né? Ele pagou a dívida, está paga, que era assim que os romanos antigamente davam um selo, uma carta, uma placa para as pessoas que pagavam suas dívidas, né? Então, pagando suas dívidas, você recebia essa placa, como está pago sua dívida. Então, meu amado, eu quero que você entenda isso. O que é graça? Que graça é essa que nós estamos? É exatamente, meu amigo, essa que não lhe impõe castigo, nem condenação e nem mandamento. Mas como viveremos? Como é que é essa igreja? Essa igreja, ela é imaculada, ela é limpa, ela é santa, ela é purificada pelo sangue de Cristo. Não existe barganha. Por isso que muitos não aceitam, principalmente esses que pregam a teologia da prosperidade. Esses que pregam a teologia da prosperidade, principalmente
esses não aceitam a graça de Cristo. Eles pregam uma parte, alguma coisa, mas vivem trazendo os costumes lá da lei de Moisés. Por quê? Porque é a única maneira de barganharem, de ganharem, de arrancarem dinheiro das pessoas. Não todos, mas a maioria. Então eu quero trazer para vocês essa revelação. O que é a graça de Cristo? Paulo explica aqui, né, em Romanos 11, sobre exatamente o que é a graça e o que é a lei. Ele fala aqui o seguinte, ó, no capítulo 11 de Romanos, no versículo 5. Vamos ver o que Paulo fala aqui, ó. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Quer dizer, agora, nesse momento, nós podemos ver que existe uma diferença, uma divisão, uma explicação, uma revelação sobre o que é a graça. Paulo explicando. Ele diz, mas se é por graça que vivemos hoje, já não é pelas obras. Olha só. De outra maneira, a graça já não é graça. Por quê? Porque se é graça, meu amado, não tem que pagar nada. É de graça. A graça significa favor imerecido. E se é de graça, não temos que pagar nada. Não tem que haver condenação, não tem que haver cobrança, não tem que haver imposição, não tem que haver obrigação de nada. Você recebe de graça pelo sangue de Cristo. Quer dizer, se você pratica hoje as obras da lei, que foi aniquilado na cruz, você não vive na graça. Você vive sob condenação e maldição, como eu já expliquei em Gálatas 3:10, que os que vivem sob o domínio da lei estão em maldição. Você sabe disso. Ele diz mais, ó. Porém, porém é pelas obras, já não é mais a graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Por quê? O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. Quer dizer, o que o povo de Israel não alcançou pela lei, fica para trás. E nós que somos os eleitos, né? Que todos aqueles que nascem depois da cruz de Cristo para cá são eleitos com ele. Sem fazer nada, sem merecer, sem ter que fazer nada. É por isso que você tem que analisar, que você tem que procurar ver qual é a igreja de Cristo, qual é a igreja que realmente vive na graça de Cristo. Porque, meu amigo, se você vê algum pastor, ou bispo, ou missionário, seja lá quem for, criticando a graça de Cristo, né? Se opondo à graça de Cristo, querendo botar rodeios, porque não tem como ver essa graça. Essa graça não tem como. Eu vejo muitos aí que vivem nessa graça, na miséria, na desgraça, não tem nada. Mas quem foi que disse para você, meu amigo, que o evangelho da graça de Cristo promete riqueza? O evangelho da graça de Cristo, onde é que está escrito que Jesus veio trazer riqueza, grandeza, luxo? No evangelho da graça de Cristo, Cristo promete aqui que você vai ganhar isso, você vai comprar carros, casas, apartamento, empresa, você vai ter casa de... Nada disso. Só quem promete isso aí são os cães gulosos que se aproveitam da Bíblia e trazem lá do passado, da época da lei, aqueles sacrifícios antigos lá, que nunca foram para a riqueza, sim para conquistas de batalhas, de lutas. E querem que você acredite que Deus também hoje está operando na vida de todos aqueles que usam essa fé sobrenatural inventada por eles para conquistar suas riquezas. E muitos vão nessa onda. Porque Deus não pode aceitar miséria na vida do povo. Onde é que está escrito isso? Porque
Quem é de Deus tem que ser rico. Quem falou isso para você? Onde é que está escrito isso? Mano? Deus fez todas as coisas. Ele criou o pobre, criou o rico, ele criou o bonito, ele criou o feio, ele criou tudo, meu amigo. Tudo é dele. Deus ele não se opõe a ninguém. Você não pode achar isso. De maneira nenhuma. Nos disseram por aí, como você sabe, que o que nós fazíamos de errado era o demônio, era o diabo, era Satanás. Mas como? O que nós fazíamos de errado, bebida, fumar, se prostituir, adulterar, disseram por aí que eram demônios. Que você estava cheio de demônio, que tinha que fazer corrente de libertação, que tinha que fazer campanha, que tinha que levar um envelope com dinheiro para que sua família fosse liberta do vício, para que seu marido fosse liberto da amante. Mas esse engano é tão grande que as pessoas ficam cegas, enfeitiçadas por esses feiticeiros evangélicos. Porque, se você analisar bem, o que Jesus fala aqui em Marcos, você vai entender, meu amigo. Vamos lá, Marcos 7. O que é que Jesus fala a respeito de que pratica esses males no mundo, como eu praticava e você? Ele fala assim, ó, Marcos 7, fala o seguinte: por quê? Porque ele fala o seguinte, porque aqui, o que ele está explicando aqui para os fariseus é que os fariseus haviam reclamado, né, que os discípulos não lavavam as mãos quando comiam. E Jesus fala que não é o que entra que prejudica, que faz mal ao homem, mas é o que sai do coração do homem, como ele diz aqui, ó. Ele fala assim, ó. Ele fala o seguinte aqui, ó. Assim também vós, Jesus dizendo, estáis sem entendimento. Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Jesus falando para os fariseus, vocês também não entendem nada da palavra de Deus. Não é o que entra que contamina o homem, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora no esgoto, tornando pura todas as comidas. E dizia, o que sai do homem, isso não contamina, porque do interior do coração dos homens é que saem os maus pensamentos. Olha só, Jesus falando, é o diabo, é o Satanás, é os demônios que estão dentro da pessoa fazendo esse mal, ou é do homem? Ele fala que é do homem. Tá aqui, ó, porque do interior do coração dos homens, ele fala, é dos seus corações, dos homens, não é o diabo, não é o Satanás, como falam por aí. O que sai de lá? Os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. E todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Quer dizer, não é o diabo, porque o seu marido vive na bebida, vive com um amante, é o diabo que está na vida dele. Faça uma campanha, faça uma corrente de não sei quanta sexta-feira, traga a rosa ungida, o arruda, leve esse envelope, faça uma oferta pelo seu marido. Você tem que sacrificar pela vida. Meu amigo, Jesus não mandou você fazer voto nenhum. Jesus não mandou você sacrificar nada. Jesus não mandou você pegar envelope, não mandou você fazer campanha, nada disso. Tudo isso é contra o Evangelho de Cristo. É contra a graça do Senhor Jesus. São os anticristo. É anticristo, é contra Cristo nesse mundo. E esses bandidos, esses salafraios, vivem se aproveitando da sua boa fé, da sua falta de inteligência, de não ler a Bíblia, a Escritura de Cristo, e por isso se aproveitam de você. E você fica aí preso, levando o que você tem, acreditando que um monte de demônio, que tá uma legião de demônio, é o Exu. O seu marido, ele tá com amante, ele vive no vício, é o Zé Pilintra. É a pombagira não sei de quem. É isso, é aquilo. Meu amigo, não é nada disso. Isso tudo aí é religião. A religião fez você acreditar que eram os demônios que faziam esses males na nossa vida e na vida das pessoas. Mas na verdade sai do coração do homem. Está aqui Jesus falando todos esses males. Adultério, homicídio,
prostituição, maldade, avareza, dissolução, inveja, blasfêmia, tudo procede de dentro do coração do homem e contamina o homem. Você viu aqui, lá em Efésios, vamos ver em Efésios aqui o que está escrito em Efésios, meu amigo, a respeito disso tudo. Vamos lá. Olha só, o que diz aqui? Diz o seguinte, ó, Efésios, olha só, Efésios, capítulo 1. Não, Efésios aqui não é Efésios, é Gálatas, tá bom? Vamos ver lá em Gálatas 5. Vamos voltando aqui um pouco, é Gálatas 5. Não, perdão, irmãos, eu errei aqui, é Gálatas 5. Diz o seguinte, ó. Gálatas, capítulo 5. Isso. Fala o seguinte, ó. O que Paulo fala aqui também a respeito dessas práticas que as pessoas praticam, que nós praticávamos, que nós fazíamos, que nos disseram que era demônio, que era Satanás. Mas Paulo também explica a respeito de Jesus, explicando lá em Marcos, ele explica aqui, ó, em Gálatas capítulo 5. Ele diz o seguinte, mas, no versículo 18, não, no versículo 16 em diante, vamos lá, vamos no 16, para entender. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é isso aqui? A concupiscência da carne, meu amigo, são as obras da carne, seus desejos, que não é demônio, que não é diabo. Ele não está falando aqui, ande no espírito e não sereis tentado pelo diabo, e não sereis usado pelo demônio. Não, ele diz da carne. Porque a carne, ela cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E este se opõe. Se opor é o mesmo que ser o nome de diabo, de demônio, de Satanás, que são metáfora, que são adjetivos. Não é criatura, não é um Satanás, um demônio, um diabo, em forma de um ser, de cauda, de chifre, de não. É a mente do ser humano, é os seus desejos, da carne, que se dá esse nome. Para que não façais as coisas que quereis, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Por quê? Qual o Espírito que Paulo fala aqui? O Espírito de Cristo. A graça de Cristo. Quando você tem o Espírito de Cristo, você vive na graça de Cristo, você não está debaixo da lei, que são as obras da carne. Qual é as obras da lei? As obras da carne. Diz aqui. Olha só, porque as obras da carne, não diz as obras do demônio, do diabo, de Satanás. Fala da carne, do homem. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e outras coisas semelhantes a esta, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Herdar o reino de Deus aqui que Paulo fala, eu quero que você entenda que não é o que os crentes dizem, que os evangélicos tanto falam aí. Ah, é porque perde a salvação. Não, não é perder a salvação. Os que praticam essas coisas aqui na carne, adultério, bebedice, homicídio, prostituição, inveja, tudo isso aqui que Paulo fala, essas obras da carne aqui, que não é demônio, que não é diabo, que já falaram para você, que não é, elas fazem com que você perca o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o Espírito de Cristo dentro de você. Você deixa de pertencer a Cristo. Não que isso faça você ir para um inferno, queimar, que nem ele diz, não, porque o inferno, como eu já disse em outros vídeos, é a sepultura, é o cemitério, é o lugar dos mortos. Para o inferno todo mundo vai, crente ou não crente, de Deus ou não, então todos vão para o inferno.
Eu vou, você vai, todo mundo vai para o inferno quando morrer, que é o cemitério, que é a sepultura, o lugar dos mortos. Como hoje os que estão morrendo aí, estão sendo enterrados, estão indo para o inferno. Quero que você entenda isso. Ali é o corpo. Fica ali, vira pó, volta para a terra, acabou. Agora o espírito, que já é de Deus, volta para Deus. Como eu já expliquei no outro vídeo. Aqui, por causa de você praticar esses atos aqui na sua carne, você não herda o reino de Deus. Você não recebe o Espírito de Cristo. Você fica aí andando. Você é de Deus. Você tem a graça de Cristo sobre você. Você não tem condenação nenhuma. Mas você vai sofrer os danos dessas obras aqui. Você vai colher os frutos disso aqui que você pratica. Você vai colher doença. Você vai colher morte. Você vai colher perturbação. Entendeu? E muitas outras coisas. Entende como é que é? Longe de Cristo. Quando você então se liberta de tudo isso, aceitando a graça de Cristo na sua vida, aí o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, vive com você, que já é conosco. Não temos que buscar nada, só temos que se libertar disso, porque nós já temos esse Espírito. E você só tem que se libertar desses males. Então, é isso que eu tenho que explicar para você, que foi o que nos ensinaram, né? Porque tudo que as pessoas fazem aí de errado, como bebedeira, fumar, drogas, essas coisas, tudo isso, meu amigo, não é demônio. São obras da carne, como eu acabei de falar aqui. As obras da carne diz respeito à lei de Moisés. Nos disseram que temos que colocar Deus na parede, né? Você acha que isso é verdade? Não pode, meu amigo. Você acha que Deus, todo-poderoso, soberano, ele pode se deixar manipular por homens? Não tem como. Não há, meu. Mas já disseram também que aqueles que não têm coragem de cobrar a Deus é porque são infiéis. Infiéis em quê? Não temos que fazer nada. Na graça de Cristo, não cobra nada. A não ser que você creia no Senhor Jesus, aceite o seu evangelho e viva na fé com Ele. Sem fazer nada, porque Ele já fez. Meus amados, os infiéis que Deus fala são os da lei de Moisés. Os que viviam transgredindo a lei. Como fala em Deuteronômio 28, que quando você não obedecesse a ele, você colheria as maldições se vocês forem infiéis. Isso era que está escrito, é isso que Deus fala. Não é para nós que estamos na graça de Cristo. Na graça de Cristo não tem condenação nenhuma. Porque nenhuma condenação há, como eu já falei aqui em Romanos 8, para aqueles que estão em Cristo Jesus. E que não vivem sob a lei. Agora, essas chamadas igrejas evangélicas aí, que vivem na prática da lei de Moisés, que a lei de Moisés diz respeito a dízimo, batismo nas águas, sacrifício, campanha, candelabro, arca da aliança, esse templo de Salomão, essas campanhas de sacrifício, esses jejuns, santa ceia, oração em monte, vigílias, e grita para um lado e pula para o outro, cai no chão, rola, tudo isso aí são obras da carne, da lei de Moisés, estão sob condenação. Esses sim, são condenados mesmo, não por Cristo, mas por eles mesmos. Por quê? Até porque são obras mortas, é inútil. Quem pratica tudo isso, pratica coisas que não funcionam mais, e por isso estão anulando o sacrifício de Cristo, estão fora da graça de Cristo, por praticarem essas coisas. Você precisa entender isso, meu amado. Mas os que são da graça de Cristo não têm como ser infiéis, porque vivemos pela fé. Entendeu? Aqui em Gálatas 3, 25 fala o seguinte, olha só. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor. Entendeu? De maneira que a lei nos serviu de tutor, né? A lei. Mas depois que estamos na fé, já não estamos debaixo de tutor. Entendeu? Porque todos os filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, porque todos somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Entendeu? Aqui diz, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há nem judeu, nem grego, não há nem servos e nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo,
Então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Quer dizer, não há condenação. Não fique aí, meu amigo, servindo de capacho. Não fica aí, meu amigo, servindo de marionete nas mãos desses cães gulosos, manipuladores, que usam a Bíblia para enganar você. Eles não querem que você veja nada, que assista nada. Por isso, para que você não aprenda. Meu amigo, venha para a graça de Cristo. Se liberte desse mal. Acabemos de falar aqui, ó. Porque todos somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Não há condenação. Entenda isso. Você não pode viver, meu amigo, debaixo desses cães gulosos. Ó. Porque as obras da carne diz respeito à lei de Moisés. Você sabe disso. Nos disseram que temos que colocar Deus na parede, que temos que cobrar de Deus. Cobrar o quê? Cobrar de Deus? Mas olha o que Isaías diz. Isaías 46 fala a respeito disso. Vamos ver o que Isaías fala aqui. Porque temos que cobrar de Deus. Porque você é dizimista, você é fiel, você é isso, você é aquilo. E Deus, Ele tem por obrigação de mudar a tua vida. Obrigação? Deus? Não entendo. Deus? Deus, Ele tem por obrigação de mudar a minha vida? Que obrigação? Se Ele já me deu tudo. Se Ele já me abençoou em Cristo Jesus. Isso é engano, cara, de religião. Isso é um mal. Isso é um mal que as religiões têm feito ao povo. Isaías 46, Deus tem lembrado ao povo muitas coisas. E veja só. Lembrai-vos disso e considerai Isaías 46, 8. Lembrai-vos disso e considerai. Trazei-me à memória, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. Deus falando. Que anuncio o fim desde o princípio. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente, e de uma terra remota o homem, do meu conselho, porque assim o disse, e assim o farei, eu o formei, e também o farei. Ouve-me, ó duros de coração, o que estás longe da justiça, faço chegar a minha justiça e não estará longe, e a minha salvação não tardará. Entendeu? Isso aqui é Deus falando para que você entenda que Ele é Deus e fora dele não há outro, meu amigo. Ele é Deus e fora dele não há outro. Não existe outro. Ele fala aqui também, ó, em Isaías 45. Ele diz assim: eu sou o Senhor e não há outro fora de mim, no versículo 5. E não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu te exigirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba que desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Meu amado, Isaías 45, dos 5, 6 e o 7. Ele diz: eu sou Deus, eu crio o mal. De novo. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. O mal, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Meu amado, aí você acha que existe um diabo, um demônio, que faz mal, que destrói? Não. Desde o começo, é Deus quem faz tudo. Ele tanto faz o bem como o mal. Ele tanto traz a luz como as trevas. Tudo é de Deus.
Tudo é de Deus, o homem não tem como manipular, Deus não pode, ele é soberano, não tem como ele ser manipulado por homem nenhum. Entendeu? É porque eu tenho que colocar Deus na parede. Deus fez tudo, meu amado. Você vai colocar o Todo-Poderoso que te criou contra a parede, pensando em alcançar o quê? Não vai alcançar nada, a não ser a ira de Deus. Você tem que entender isso, meu amado. Romanos 9 também fala algo importante para nós. Romanos 9, algo muito importante. Ele fala o seguinte, ó. E como está escrito, eu amei a Jacó e odiei Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, olha o que Deus fala aqui, ó. Você que recebe essas mensagens desses cães gulosos que nada entendem e levam você a errar contra Deus, que diz que você tem que cobrar de Deus, tem que colocar Deus na parede, que Deus tem que fazer, porque Ele é Deus, entendeu? Se Deus não fizer, eu como essa Bíblia. Se Deus não mudar a tua vida, eu como essa Bíblia. Eu deixo de ser... Isso tudo é mentira, meu amado. Isso tudo é espetáculo, é teatro. Teatro para enganar você. São verdadeiros atores, sabe? Manipuladores da verdade de Cristo, enganando você. Porque diz aqui, ó. Pois Deus diz a Moisés, Romanos 9, 15. Compadecer-me-ei de quem me compadecer. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Quer dizer, é Deus que faz as coisas. Como Isaías falou no 45, 6, 7. Sou eu que faço todas as coisas. Eu faço o que eu quiser. Eu sou Deus, meu amor. Eu sou Deus, Ele tem o poder. Ninguém pode manipulá-lo. Ninguém pode mudar os seus conceitos. Ninguém pode lhe aconselhar nada. Ninguém pode chegar diante de Deus. Oh, Deus, eu tenho que... Não. Nada disso, meu amado. De maneira nenhuma. Deus é Deus. Ele diz aqui, ó. Entendeu? Assim, pois, isto não depende do que quer. Olha o que ele diz aqui. Não depende de você que está aí gritando. Que quer isso, eu quero aquilo. Não. É se eu quiser. É Deus falando. Ah, porque Deus tem que me abençoar. Eu sou dizimista. E daí o problema é seu. Dê seu tudo, faça o que você quiser. Se arrebente todo. Porque eu tenho o poder. Deus é poderoso, é soberano. Ele faz o que Ele quiser. Ele diz aqui, ó. Aqui, ó. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer. Não depende de quem quer. Tá aqui, ó. Diz aqui, ó. Não depende do que quer. E nem daquele que corre. Quer dizer, daquele que faz todo o sacrifício, que deu tudo no altar, que vendeu casa, que deu apartamento. Não. Não depende disso. Nada disso. Aqui, ó. Ele fala mais ainda, ó. Mas de Deus, que se compadece. Depende de Deus, amado. Tudo na minha vida, na tua vida, depende de Deus. De Deus. Entenda isso. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo levantei Faraó. Olha o que Deus fala aqui. Foi Deus quem levantou Faraó no Egito para oprimir o povo. Não foi o diabo. Ah, é porque o diabo usou Faraó para... Não. Não foi diabo, não foi demônio, não foi nada disso. Isso tudo é criação de religião para enganar as pessoas. Mas foi o próprio Deus que levantou o Faraó, como levantou o rei de Babilônia para escravizar Jerusalém. Você pode ler também em Ezequiel e em Isaías. Fala sobre isso. O rei de Tiro também. Ele falou, entendeu? Tudo é Deus, ó. Para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra através de Faraó. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Diz-me então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Quer dizer, quem é você para cobrar de Deus alguma coisa? Quem é você para reclamar de Deus alguma coisa? Você não fez nada, você não tem nada. Tudo foi Ele que fez, foi Ele que criou. Ele faz o que Ele quiser, meu amado. E acabou. Entendeu? Porventura, coisa formada dirá o que formou, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Tem sim. Como fez no ventre de Eva, que nasceu Caim e Abel, um do bem e o outro do mal. Um era do maligno, o outro era de Deus.
Foi Deus que fez, e aí? Ele tem um poder. Como Esaú, ele fala aqui, todavia eu amei Jacó e odiei Esaú. E aí? Mas saíram do mesmo vento, do mesmo barro de sua mãe. Não é verdade? É isso que você tem que ver. Pare de ser enganado, meu, por esses cães gulosos que nada entendem. Entendeu? É isso que você tem que entender. É engraçado que eles trocam o sacrifício de Cristo por coisas que nada valem. Um altar feito de concreto por mãos de homens, dizem que ali é o próprio Deus. Ah, porque o altar não fica devendo nada a ninguém. Altar? Ah, meu amado, pelo amor de Cristo, vamos entender isso. O altar era na época da lei. Era usado para sacrifício de animais, de alguma coisa. Hoje não existe mais altar. O altar de Cristo hoje é o nosso coração. É a nossa vida, é aqui que Ele habita. É aí que Ele habita, dentro de você. Ele não habita em templo feito em mãos de homens. Ele habita em você. Você é o templo dele. Nós somos a sua igreja. O altar não fica devendo nada a ninguém. Ah, é incrível isso, né? Isso é uma blasfêmia, cara. Porque se você quiser ser abençoado, vai para o altar. Quer ser abençoado? Coloca a tua vida no altar. Coloca o teu tudo no altar. Acorda, pessoal. Isso são mentes malignas. São verdadeiros feiticeiros enganando o povo. Para arrancar o que você tem. Para tomar o seu dinheiro. Que altar que nada. Onde foi que Jesus falou aqui que você tem que ir para o altar? Jesus Cristo foi para a cruz, meu amado. Ele morreu por nós. Ele sacrificou a sua vida para acabar com essa condenação, com esse engano. E hoje você vive preso aí, fazendo tudo que esses cães gulosos fazem. Você adora mais ao homem do que a Deus. Mais do que a Deus. Quando você ouve hoje dizer que a pregação falando que você tem que ter fé, como Davi, como Josué, como Sansão, como Gideão, tem que fazer o sacrifício, tudo isso é contra o Evangelho de Cristo. Tudo isso é contra o Evangelho de Cristo. Tudo isso é contra o Evangelho de Cristo. Olha o que Paulo fala aqui, ó. Você não vê no Evangelho de Cristo? Pode examinar as cartas de Paulo. E o próprio Cristo falando que não manda você ir para o altar, que não manda você dar dízimo, que não manda você sacrificar nada, que não manda você se batizar em água, Santa Ceia, nada disso, porque tudo isso é contra Cristo. Paulo fala aqui, ó, em Gálatas 1:9, assim como já vulo tenho dito, agora de novo tenho vulo digo, e vou dizer de novo, ó, para todos vocês, assim como já vulo dissemos, agora de novo também vos digo, que se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Anátema quer dizer maldito, amaldiçoado. Que ele fala também aqui, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Ele fala, antes de eu falar isso aqui, eu vou explicar aqui uma coisa para você aqui, ó. Maravilho-me, no versículo 6, Gálatas 1, de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo explicando aqui, ó, para os Gálatas. Eu fico maravilhado com vocês, que vocês saíram da graça de Cristo e agora estão em outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Olha só, aquele tempo e hoje também, eles vivem transtornando, eles vivem manipulando o evangelho de Cristo. Mas ainda que, ele fala, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que este seja amaldiçoado, quer dizer, seja anátema. É o que estão fazendo por aí. Olha só. Estão anunciando outro evangelho. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja maldito, seja anátema. E é isso, meu amado, o que nós temos visto por aí. Outro evangelho. Outro evangelho. Quer dizer que não é de Cristo.
cheio de condenação, de mandamento da lei, para condenar você, para tirar você da graça de Cristo. Ele fala até aqui, ó. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Quer dizer, agora eu faço questão de obedecer a homem ou a Deus? Paulo perguntando. Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando a homens, eu não seria de Cristo. Vocês que agradam aos homens. Ai, porque o meu pastor falou que eu tenho que fazer isso. O bispo disse que eu tenho que fazer aquilo. O missionário disse que tem que ser assim. Mas não está na Bíblia. Mas Cristo não mandou. Mas o evangelho de Cristo é contra. E você prefere ser contra o evangelho de Cristo e a obedecer ao seu pastor? Você está sendo inimigo de Cristo. E você não sabe. E se sabe, você é culpado. Porque eu falo para você, você não crê. Mas se fosse o seu pastor, né, pregando para você isso aqui, você ia crer. Mas como sou eu, você acha que eu sou do diabo, você acha que eu sou falso, que eu sou mentiroso. Mas eu estou mostrando aqui dentro, ó, da Bíblia. Da mesma Bíblia que o seu pastor tem, que os missionários têm e que você tem. É a mesma Bíblia, não tem diferença nenhuma. Agora, você não acredita porque sou eu falando. Mas se fossem os seus pastores queridos, vocês acreditariam. Esse é o problema das pessoas deixar de crer em Cristo para crer no homem. Muitos adoram mais aos homens do que ao próprio Cristo. Que o pastor é como se fosse o próprio Deus. Eu já vi muitos dizer isso. Ah, o meu bispo é como se fosse o próprio Deus. Quer dizer, idolatria, meu. Adorando mais a homem do que a Deus. A maioria dos evangélicos vive de mistura da lei com a graça. Infelizmente. Isso não pode. Hoje não existe mais a lei. Cristo é o fim da lei. Como Paulo já falou aqui. Cristo é o fim da lei. Você tem que entender isso, meu amado. Eles não aceitam isso. Mas é a verdade. Como está escrito aqui, ó. Porque Romanos 10, capítulo 10, versículo 4. Ó, não existe mais lei, meu amado. Cristo é o fim da lei. Cristo pôs fim à lei. A lei terminou em Cristo. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Quer dizer, só aceita esse evangelho, só vive a graça de Cristo quem crê. Não é para todo mundo. Alguns feiticeiros evangélicos aí manipulam a palavra de Deus com mentira. Que você tem que cobrar de Deus porque você é dizimista fiel. Mas como, meu amigo, você vai cobrar de Deus? Como é que se cobra de Deus? Como? Se Deus diz aqui em Romanos 11, 33, 34, ó, fala assim, ó profundidade, Romanos 11, 34. Como é que eu vou cobrar de Deus o que é dele, o que ele já me deu? Eu não tenho como cobrar. Olha só. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja por recompensado, para que ele possa retribuir? Quem foi que compreendeu a mente de Cristo? Quem foi que primeiro deu a Deus, para que Deus viesse lhe dar de volta? Não, só tem que me dar, só tem que me abençoar. Quem, meu amigo? Ninguém, porque tudo é dele. Como eu já vi, mostrei para você em Isaías 45, tudo é de Deus, Deus fez todas as coisas. É errado você viver de cobrança, você viver aí culpando a Deus das coisas. Deus já fez tudo por você. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Agora, pois, a ele eternamente. Por ele e para ele são todas as coisas. Foi Deus quem fez. Entendeu? Meus amados irmãos em Cristo, eu quero que você entenda isso, porque quem prega as escrituras da lei de Moisés, prega por parábola, por engano, por mentira. Mas os que pregam o evangelho da graça, prega a revelação de Cristo. Eles têm a mesma Bíblia, mas não conseguem ver essa revelação. Por quê? Porque a graça de Cristo não foi revelada para eles, mas para mim, para você que crê e que vive essa fé. Entendeu? Como Nicodemos, né, quando foi ter com Jesus, que não compreendia, porque vivia a lei de Moisés. Assim são os de hoje, que não compreendem, que passa esse mal para vocês. A maioria dos evangélicos vivem a lei de Moisés dizendo que é graça, mas na graça não tem obras. Não tem obras na graça. Como diz aqui, ó,
Não há obras. Romanos 11, 5, 6. Mas se é por graça, já não é por obras. Não tem como, meu amado. Não é obra. Ó. Você pode ver, ó. Tanto o dízimo como o batismo nas águas, sacrifício, santa ceia e outras coisas são da lei de Moisés. Tudo isso é da lei de Moisés. Você tem que entender isso, meu amado. O que é da lei de Moisés está fora do nosso contexto. Entende? Gálatas 5:2 diz assim: eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar... Olha só. O que é que Paulo fala aqui? Em Gálatas 5:2. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. O que é circuncidar? Você sabe o que é circuncidar? A circuncisão é da lei de Moisés. É isso que você tem que entender. Circuncidar que fala que era aqueles que não eram judeus e que queriam ser judeu para poder praticar a lei de Moisés. Só podiam fazer isso se circuncidasse, que era um dos preceitos da lei de Moisés, dos 613. Quer dizer, Paulo explica que se você, que está na graça de Cristo, prefere viver na lei de Moisés, praticando dízimo, oferta e essas coisas aí, campanhas, e ir para o monte, e santa ceia, e batismo, Cristo não se aproveita para você, não serve para você. Você está negando a Cristo. É isso que você tem que entender. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês possam ter compreendido e entendido um pouco do que eu falei para vocês, tá bom? Que Deus possa abençoar todos vocês abundantemente na graça de Cristo. Mais ainda, meus amados, eu vou procurar nos próximos vídeos explicar mais para vocês sobre essa graça maravilhosa. Deixo para vocês a paz em Cristo Jesus. Obrigado por tudo.